relação entre autoridade e cidadania sempre foi marcada por regras, limites e responsabilidades. No entanto, em situações inusitadas, algumas pessoas tentam burlar esses limites, recorrendo a estratégias que desafiam o senso comum e a ética. Entre esses casos, surgem histórias de mulheres que, diante da iminência de uma punição, optaram por um caminho, digamos que bem ousado. Serão esses momentos que você irá assistir hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Mulheres que tentaram seduzir policiais. Uma mulher completamente descontrolada ameaçava e provocava algumas pessoas em um local quando a polícia foi chamada para resolver aquela situação e, com toda certeza, surpreendeu-se bastante com toda a conduta dela diante do acontecido. Nas imagens feitas pela câmera acoplada ao uniforme de um dos policiais, vemos o momento em que eles a abordam e, por conta de todo o seu descontrole, resolvem algemá-la. Porém, mesmo algemada, a mulher não se controla, se contorce e até mesmo dança de forma sensual na frente dos policiais, na tentativa, quem sabe, de seduzi-los, o que obviamente não dá nem um pouco certo. Pelo contrário, as coisas só pioram e os policiais são obrigados a imobilizá-la para evitar que ela continuasse. I have no feeling in my body, tase me. No? You don't wanna... Stop. Como ela estava se debatendo e batendo o rosto contra o chão, acabou se machucando e, por isso, a ambulância da própria polícia foi chamada para que ela fosse encaminhada a um hospital apropriado e, ao ser atendida, seria encaminhada à delegacia para responder pelos seus atos. Depois de provocar um acidente enquanto dirigia embriagada, uma mulher foi abordada pela polícia na estrada e, devido ao mau comportamento, reforços foram chamados para lidar com a situação nada fácil. As imagens da câmera corporal do policial mostram o momento em que ela já estava dentro da delegacia, algemada, esperando para que fosse feita sua ficha. Porém, alterada, ela não aguarda quieta em seu canto e assim se aproxima do policial perguntando se ele queria lhe provar isso mesmo, uma tentativa de seduzir o agente na maior cara de pau. Mas o policial a ignora completamente e manda que ela retorne para o local onde devia ficar. Revoltada com a situação, ela começa a gritar, xingar e se comportar de maneira incontrolável. Para se ter uma ideia, até mesmo urinar em sua roupa, ela urinou. Stay in the blue box. You wanna tase me? No. Do it. Stay in the blue box. I like it kinky. Stay in the blue box, Grace. Reforços foram chamados pelo policial e, assim, outros agentes se aproximaram para tentar acalmar e imobilizar a mulher, que foi conduzida com muita dificuldade para o ambulatório da delegacia, já que estava embriagada, urinada e precisava de atendimento. Policiais faziam um patrulhamento durante a madrugada pela cidade de Northport, condado de Sarasota, nos Estados Unidos da América, quando avistaram um veículo suspeito e partiram para uma abordagem que, com certeza, não imaginavam que iria ser tão conturbada. O veículo estava parado em um cruzamento de semáforo completamente errado, em cima da faixa de pedestres, o que já chamou a atenção dos policiais. Rapidamente, eles puxaram o veículo pela placa e constataram que o documento estava vencido havia mais de 2 anos e que a proprietária, com o nome de Naomi Furrer, estava com a habilitação suspensa. Imediatamente eles abordaram o veículo e confirmaram que realmente se tratava de Naomi conduzindo o carro. Ao abordá-la no veículo, os policiais logo perceberam seus olhos lacrimejando e sua voz arrastada. Além disso, ela se encontrava fantasiada com o tema de Halloween e afirmou que estava vindo de uma festa. Ao ser questionada sobre a licença vencida, ela afirmou que tinha ciência e estava tentando reverter a suspensão. Os policiais pediram que ela saísse do veículo e logo perceberam ainda mais sinais de uma possível embriaguez. Ela foi presa e, enquanto tentava se justificar, tentou seduzir os policiais com uma última cartada, prometendo tirar toda essa sua roupa caso eles a deixassem seguir, mas claro que a situação foi ignorada e ela conduzida à delegacia. Please, sir, not tonight, please. I'm gonna. I promise I'll have somebody pick me up and drive me home, I promise. Naomi Furrer, já na delegacia, negou o teste do bafômetro e foi autuada pelo crime de dirigir embriagada, com o carro impossibilitado e, além de tudo, com a habilitação suspensa. Qualquer chance que teria de reverter a situação e obter sua habilitação novamente foi pelo ralo naquele momento.
Policiais em uma viatura perceberam um veículo suspeito passando por uma rodovia e assim decidiram abordá-lo. A motorista do automóvel, que tinha sua ficha puxada pelos policiais, sabendo que a situação poderia não ficar muito boa, tenta despistar e elogiar um dos policiais, mas acaba atrás das grades. A mulher, que se encontrava bem nervosa, e isso era bem visível para os policiais, parecia esconder algo. Enquanto os policiais a interrogavam ali na beira da estrada e puxavam sua ficha, ela tentava despistar mudando o assunto e até mesmo elogiando um dos policiais, dizendo que seus olhos eram bonitos. O policial, por sua vez, ignora e, através de documentos, constatam que ela se tratava de Lídia Elizabeth Badillo, uma mulher de 38 anos que estava envolvida no contrabando de pessoas. Dentro do veículo, inclusive, estavam duas mulheres imigrantes de El Salvador que estavam sendo levadas para o país ilegalmente. Just wait for me right here, okay? You don't I'm have looking anything? at your sorry, sir. What? I'm looking at your eyes. Why? Because you look pretty handsome. Ela tentou se justificar, continuou tentando elogiar os policiais, na expectativa de que eles a deixassem seguir, mas de nada adiantou. Eles agiram profissionalmente e a levaram presa. As imigrantes foram conduzidas e deportadas. Um policial identificado como Hare conduzia uma viatura da polícia e levava uma mulher presa quando a mesma lhe fez uma proposta indecente, tentou seduzi-lo e supostamente ele teria cedido à situação, ficando trancado com a mulher no banco de trás da viatura. Uma investigação interna sobre o incidente descobriu que Hare violou uma série de políticas e leis por sua conduta. A câmera corporal de Hare não estava ligada justamente no momento em que ele estaria dentro da viatura com a mulher, mas no áudio pode-se escutar a mulher falando coisas relacionadas a uma relação sexual. Depois de ficar por cerca de 1 hora dentro da viatura, um supervisor da polícia, que aparentemente conduzia outra viatura, percebeu a viatura ali parada, se aproximou e abriu a porta. Hare, que lá estava, o avisou da situação e ele decidiu desligar também sua câmera corporal, mas tudo já teria sido filmado. Todos foram investigados e, no mesmo instante, Hare foi afastado e preso para que sua conduta fosse averiguada. Ele chegou a recriar a cena, tentando se justificar, dizendo que apenas teria ficado preso na viatura sem conseguir abrir. Segundo algumas informações, Hare não permaneceu preso, mas foi demitido da polícia depois de concluírem que realmente ele teria sido seduzido. Uma mulher que se envolveu em um acidente de trânsito e estaria supostamente embriagada teve que lidar com a polícia e com alguns paramédicos, e não mostrou nenhum pudor ao elogiar e até mesmo tentar seduzir tanto policiais como os paramédicos. Ao chegarem ao local, os policiais rapidamente identificaram que a mulher que conduzia o veículo e se envolveu no acidente não estava sóbria, afinal não conseguia se manter em pé e falava coisas completamente sem sentido. Ela foi algemada e uma equipe de paramédicos foi acionada para que viessem ao local, já que ela precisava de atendimento, assim como outras pessoas envolvidas. Porém, ao chegarem, os profissionais foram, digamos, assediados pela mulher, que sem nenhuma vergonha os elogiava e falava que preferia os mais jovens. Alguns policiais também foram assediados por ela, e a situação foi toda registrada por uma câmera corporal. I want the little young boys. Ask me how I'm feeling. Let the little young boys tell me. He's young. Dude, she doesn't want you, man. A situação, apesar de errada, não deixou de ser engraçada, principalmente pela forma como a mulher falava, e por isso é possível ver nas imagens alguns policiais e os paramédicos tentando segurar a risada. Ela foi encaminhada a um hospital e depois de liberada foi presa. Uma mulher foi abordada por um policial que pediu para que ela encostasse o carro em um local seguro. Já fora do carro, os dois começaram a trocar olhares e mostraram uma conexão um pouco fora do comum. O veículo vinha sendo conduzido pela motorista de maneira bem estranha, e percebendo isso, os policiais o abordaram. A mulher saiu da parte interna e foi submetida a um teste de sobriedade. Foi exatamente nesse momento que os dois começaram a agir de forma estranha. Ela olha para o policial de modo, digamos, mais sensual, e o mesmo se mostra desconcertado com a encarada. A abordagem prossegue e a mulher parece indiretamente fazer de tudo para que o policial se sentisse seduzido. Em certo momento, o policial até mesmo ri, mostrando que realmente estava surtindo efeito a cantada pelo olhar. Stop laughing because you're making me laugh. I'm not. All right? Seriously. I'm giggling. You're smiling. I can't help it. All right, stop.
No fim das contas, o flerte com o policial, apesar de parecer ter dado certo, não deu. E ela foi algemada e presa por estar dirigindo sob influência de álcool. Uma mulher que foi presa e encaminhada para uma delegacia tentou flertar na maior cara de pau com policiais que trabalhavam no local, enquanto aguardava para ser registrada. Nas imagens feitas de dentro da delegacia, ela aparece aparentemente embriagada e sob efeito de entorpecentes, quando começa a elogiar não só o policial que lá estava, mas também a policial mulher que trabalhava no local. Ela não se importa nem um pouco de falar e dar em cima de nenhum deles, e claro, os policiais tentam ignorá-la de todas as formas, já que a investida da mulher provavelmente não fazia ideia do que estava fazendo. What are you doing back here? I just came to visit you. Really? Yeah, take a seat for me right behind you. Ela acabou sendo presa por uma série de crimes e, nesse caso, os policiais acreditam que a tentativa de seduzir nem seja para aliviar seu lado ou conseguir algum benefício, e sim pelos efeitos dos entorpecentes, que deixam a pessoa completamente desorientada. Como vimos anteriormente, muitas mulheres são capazes de coisas e atitudes bizarras para tentar se livrar de uma encrenca com a justiça. Porém, essa aqui com certeza passou de todos os limites. A polícia de Wisconsin, nos Estados Unidos da América, fazia uma ronda à noite pela região quando flagrou uma Bayerische Motorenwerk em alta velocidade. Imediatamente tentaram bloquear o veículo, mas a condutora, ao fingir que iria encostar, tentou fugir por 2 vezes até ser finalmente pega pela polícia. Identificada como Mallory Griffin, de 35 anos na época, a mulher foi detida e levada presa para a delegacia, onde deu ainda mais trabalho aos agentes. Na delegacia, enquanto era registrada, ela ofendeu os policiais, cuspiu e, por fim, ainda tirou suas calças, ficando nua na frente deles, aparentemente querendo impressioná-los. Do you want me to get undressed? Do you want to see it? Do you want me to get undressed? You want to Keep your pants up. Ao fazer isso, os policiais ordenaram que ela parasse com tal atitude e ela rapidamente se vestiu novamente. Ela foi acusada de dirigir embriagada, resistir à prisão, ofender policiais, além de se despir em um local público indevidamente. Uma estudante de 18 anos foi parada pela polícia após estar conduzindo um veículo de maneira imprudente. E após o acontecido, contou uma história, digamos que bem duvidosa e reveladora nas redes sociais. Em um vídeo nas redes, ela disse que havia sido parada por um policial em uma rodovia enquanto conduzia seu veículo e que, mesmo acusando embriaguez pelo bafômetro, conseguiu se livrar da prisão ao contar para o policial que havia terminado com o namorado naquela noite e estava muito desorientada. O policial se comoveu e até mesmo a chamou para sair, além de liberá-la. Seu vídeo repercutiu, a história foi investigada e, através de imagens da câmera corporal do policial envolvido, pode-se ver que grande parte do que ela falou não era verdade. Afinal, o policial não a chamou para sair e apenas a liberou por aparentemente não encontrar nenhuma irregularidade. O policial, em entrevista, revelou que Skyler estava parada no acostamento e, quando ele se aproximou, a encontrou chorando e desolada. Ela então contou sobre seu problema pessoal. Ele perguntou se ela havia bebido, se queria ajuda. Ela disse que não e, como não havia nenhum sinal de irregularidade, foi liberada. Porém, quis se gabar nas redes sociais e se deu mal. Falamos anteriormente de muitas mulheres que tentaram se livrar da prisão de alguma forma ao flertar com policiais, mas dessa vez, digamos que as coisas se inverteram. O policial identificado como Eric Fritz passou a ser investigado depois de supostamente agir de forma indevida com algumas presas. Em um desses casos, ele supostamente teria se aproveitado de uma mulher embriagada, a levando para um hotel depois de abordá-la em uma rodovia. Através de uma denúncia anônima, o caso foi investigado e a polícia acabou descobrindo outras situações de conduta sexual que o policial vinha praticando com algumas mulheres. Fritz foi imediatamente afastado e muitas provas feitas através da câmera da viatura mostravam sua conduta completamente fora dos padrões de um profissional que devia agir de maneira correta. Segundo informações, ele foi preso pelos atos. Esse é o vídeo, deixe seu like. Beijo, falei, tchau.